Olá pessoal, vamos observar hoje os elementos de trabalho lineares de simplização e de duplação. Tá? Então, quando a gente trabalha com os elementos lineares, a gente vai observar algumas características. Coloquei já aqui. O consumo do ar comprimido ele ocorre somente em um sentido. Tá? E a força de avanço é reduzida devido à mola. Então, a gente vai observar que existem várias características em relação ao atuador de simplização. Porém, temos diversas aplicações, em aplicações usando fixação, expulsão, extração, prensagem, dentre outras. Tá ok? Então vamos ver aqui agora quais são os tipos de cilindros de simplização. Então eu já listei aqui e vamos observar aqui no SMC Draw. Tá? Então vou clicar aqui, cilindro de simplização, e aqui a gente começa com alguns tipos. O primeiro é o cilindro de simplização na extensão. Então é esse primeiro que está aqui. Está aqui, vou clicar e arrastar ele. Tá? Então o ar ocorre em um único sentido, porém a força é reduzida devido à mola. Tá? O próximo é o cilindro de simplização na retração. Observe que ocorre o que? A tomada de pressão aqui ocorre no fundo do atuador, aqui no início do atuador. Tá? Então, um serve para a extensão e o outro para a retração. Esse outro caso é o cilindro de simplização com amortecimento. Tá? Então, ele tem aqui essa simbologia aqui no êmbolo, tá? Representando que ele tem amortecimento. Vamos agora para os próximos. Esse daqui é o cilindro de simplização com retração e amortecimento. Então, vou clicar nele aqui e arrastar. Ok. Arrastar aqui para cima. Temos também o cilindro de simplização na extensão. Tá? E nesse caso ele tem um sensor magnético interno. Tá? Que ele vai detectar que ele executou o movimento. Tá? Então, às vezes, já existe já embutido um sensor magnético e essa variação ele detecta e já informa nos circuitos eletropneumáticos que nós iremos estudar. Esse outro caso é o cilindro de simplização com retração e sensor magnético também. Tá? Então, aqui são algumas variações, eu não terminei, aqui tem mais. Tá? Vou abaixar aqui, é uma lista. O próximo é um cilindro de simplização com extensão. Ele tem amortecimento e sensor magnético. Esse outro é um cilindro de simplização com retração, com amortecimento e sensor magnético também. Então está aqui o texto em português. Aqui a gente observa também, está cortando, mas eu vou ler para vocês. É um cilindro de simplização com extensão, com sensor magnético, e ele tem o que a gente chama de chaves fim de curso. Tá? Existe uma chave, então a representação dele já é um pouco diferente. Tá? Isso, olha só a lista de que existe nesse fabricante aqui. Né? O próximo é o cilindro de simplização com retração, sensor magnético interno e a chave também fim de curso. Então, tá aqui. Próximo, cilindro de simplização na extensão com o amortecimento, com sensor magnético e com a chave também fim de curso. E o próximo, cilindro de simplização, retração, amortecimento, sensor magnético e a chave também fim de curso. Tá? E por último, temos aqui um cilindro de simplização na extensão, só que com a força externa para o retorno. Tá? Então, não sei se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se está aqui. Ele cortou.
Então, esse último aqui, ele tem essa característica. É um cilindro de simples ação na extensão com retorno por força externa. Ele não tem a mola, nesse caso. Tá? Então, aqui está alguns tipos, né? 13 tipos especificamente, de cilindros de simples ação. Temos outras variações, né? Então, vai mudar aqui. Aqui, por exemplo, é com guia. Aqui é sem a haste. Tá? Então, existem diversos modelos, né? Rotatórios também, com garra para trabalhar com a robótica industrial, tá? E a variação são grandes. Porém, eu quero comentar um pouco sobre os de duplação. Então, vou vir aqui, preparei aqui o material, né? Então, vamos trabalhar aqui com os elementos de trabalho lineares, porque, por exemplo, os outros que eu mudei, eles já não são lineares, eles são rotativos, por exemplo, né? Então, tem outras variações aqui de elementos de trabalho. Então, a gente vai ver agora os de dupla ação, tá? Então, dupla ação, também coloquei aqui em português, e a gente vai ver aqui ele mostrando em inglês. É um cilindro de dupla ação e simples haste, né? Ou seja, ele também vai ter um modelo, por exemplo, esse aqui, ele é dupla haste, que a gente chama de haste passante, vai para um lado e para o outro. Tá? Então, esse daqui é o cilindro de dupla ação com simples haste. E aqui, observe que tem duas tomadas de pressão. A primeira vai empurrar o êmbolo, essa parte aqui, e empurra a haste para frente. E quando o ar for colocado nessa tomada de pressão aqui, nesse pórtico, né, do atuador, ele vai fazer com que retorne a haste para a posição inicial. Próximo caso é o cilindro de dupla ação com simples haste e sensor magnético interno, né? Então, está aqui ele. Esse outro, ele tem uma dupla haste, ou também conhecido como haste passante. Eita, digitei com 2T aqui. Haste passante. Ok, haste passante. É esse modelo. Vamos ver aqui mais alguma variação. Temos aqui haste passante com sensor magnético. Aqui, dupla ação com haste passante, com simples haste, né, sensor magnético, e com a chave fim de curso. Esse daqui é com a haste passante, sensor magnético e com as chaves fim de curso. Talvez aqui eu acho que cortou o texto. Tá aqui, eu coloquei. Então, esse é outro caso. Bom, aqui tem a lista de 6, mas ele tem outras variações, né? Com amortecimento. Então, existem outras variações aqui também, tá? Então, essa primeira parte, eu quis mostrar os cilindros de simples ação e de dupla ação que a gente vai poder utilizar durante o curso. Tá ok, pessoal? Em seguida, vamos ver como é que é feita a nomenclatura das válvulas. Pessoal, aqui temos os elementos de trabalho, tá? Os atuadores podem ser classificados em lineares, outros ou rotativos. Então a gente vai focar o curso aqui nos lineares, de simples ação e de dupla ação. Talvez a gente possa utilizar um rotativo, por exemplo, tá? Mas a princípio vai ser esses dois tipos. Bom, os tipos de válvulas. A gente tem válvulas direcionais, válvulas de bloqueio, válvulas de pressão, fluxo e combinadas. Nós iremos estudá-las todas, né? Então a gente vai focar agora nas válvulas direcionais. E aí quando a gente estuda as válvulas direcionais, que elas estão bastante representadas nos circuitos pneumáticos através de símbolos gráficos e tem a função de orientar a direção que o fluxo de ar deve seguir a fim de realizar um trabalho, tá? Então a gente vai observar ou vai considerar, no caso, alguns parâmetros: a posição inicial, o número de posições, o número de vias, o tipo de acionamento, o tipo de retorno e também a vazão, tá? Então a gente vai analisar. Olhando agora para uma válvula,
a gente vai observar que ela tem sempre uma simbologia. Por exemplo, esses quadrados. Esses quadrados, eles representam o número de posições que essa válvula pode ter, ou também conhecido como manobra, tá? Também muito conhecido, a gente comenta que pode ser a manobra. Vamos realizar a manobra na válvula, e assim por diante. Então, essa válvula que tem 2 quadrados, a gente fala que ela tem 2 posições. Essa que tem 3 quadrados, a gente comenta que ela tem 3 posições. Já essas vias, ou seja, são as conexões que a válvula pode ter, né? Então, por exemplo, nesse quadrado, nessa posição, nós temos 2 vias. Aqui temos 3 vias e aqui 4 vias. Além das vias, também temos o sentido, ou seja, a passagem ou bloqueio que possa ter em uma posição. Nesse primeiro caso, essa posição ela tem uma passagem de baixo para cima. Aqui temos 2 bloqueios. Aqui uma combinação, bloqueio e passagem, e aqui passagem. Então, a seta ela representa o sentido que o ar vai seguir, tá? Então, nesse caso aqui, ele representa 2 vias, a seta, e o T, o bloqueio, e uma via. Toda válvula ela vai iniciar numa posição normal, que é a posição que não foi acionada, tá? Porém, no projeto ou especificação de alguma válvula específica que seja necessário, a gente pode mudar. Convenhamos que o primeiro quadrado é a posição inicial, tá? Porém, o projetista pode especificar que seja a segunda posição. Nesse caso, só tem 2 posições, mas sempre vamos considerar que seja a primeira posição. Também observamos que ela pode ser normalmente aberta ou normalmente fechada. Se eu observar, o ar vai alimentar aqui a válvula e ela vai iniciar já com um bloqueio. Então a gente comenta também que a válvula é normalmente fechada. Caso tivesse uma seta, ou fosse essa posição que ele iniciasse, então a gente teria uma válvula normalmente aberta, porque o ar já quando chegasse aqui já passava para o atuador, tá? No caso do escape, ou seja, na saída do ar da válvula, a gente tem 3 tipos. O escape não dirigido, o ar somente sai da válvula. O escape dirigido e o escape com silenciador para diminuir aquele ruído. Tá? Então, um pequeno resumo. O quadrado representa a posição. O número de quadrados representa o número de posições. As setas indicam a direção e o sentido do fluxo do ar. O T, o bloqueio. Tá? E a combinação deles vai dar um número de posições e de vias da válvula. Também temos o tipo de acionamento. Ele pode ser um botão geral, um botão simples, pode ser um botão cogumelo também, que é o botão de emergência, alavanca, pedal, came, que a gente vai observar aqui um exemplo prático, rolete, gatilho, mola. E aqui que a gente chama de piloto, quando é o próprio ar que faz a manobra na válvula. Nesses outros casos aqui, eu tenho a força muscular ou mecânica que vai fazer com que ocorra a manobra. Porém, quando a válvula tem piloto, a gente diz que é o ar comprimido que está fazendo ou realizando a manobra na válvula. Eu gostaria que vocês montassem esse exemplo, tá? Do comando direto, ou seja, quando a válvula direcional está diretamente conectada no elemento de trabalho, ou no comando indireto, quando a gente coloca uma válvula direcional e aí o botão aqui, né, ele aciona diretamente a válvula para comandar o atuador. Nesses 2 casos, podemos observar que essa válvula é uma válvula que tem 3 vias e 2 posições. O acionamento é por botão simples e o retorno por mola. E ela é normalmente fechada. Então a gente comenta que essa válvula é uma válvula 3 2 vias, acionamento por botão simples, retorno por mola normalmente fechado. Já essa daqui é uma válvula 3 2 vias, tá? Com simples piloto e retorno por mola. Pesquisando aqui na internet, eu peguei o próprio fabricante que disponibiliza o desenho, o software que faz desenho, né? O SMC aqui. Então, eu procurando aqui, temos aqui um catálogo, tá?
Então vou clicar aqui no catálogo. E aqui eu vou ter vários elementos de trabalho, cilindro, atuadores, né, garras e assim por diante. O que eu vou procurar aqui, deixa eu ver aqui, é uma válvula, são as válvulas direcionais. Aqui, logo no início. Então aqui na lista, eu vou poder ver aqui as válvulas e eu vou procurar essas daqui, as mecânicas, tá? Então aqui eu posso estar observando as características dela, o tipo, o acionamento e assim por diante. Vamos ver se eu consigo acessar aqui o catálogo. Web catálogo. Não, voltei para o início. Vamos ver se eu consigo acessar o PDF aqui. Vamos ver se é por aqui. Ok, é aqui. Então aqui está a especificação de todas as dessas válvulas mecânicas, né? Pronto. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho aqui uma, deixa eu fechar aqui, consigo observar aqui melhor na própria descrição do catálogo que eu posso ver ela não atuada, tá aqui, isso aqui representa um came e aqui ela atuada com pressionando o came, tá? Então se eu olhar desse outro lado aqui do folheto, tá? Aqui é o came, é um pequeno botãozinho de plástico que você pressiona, tá? Então esse é o came, essa é a válvula, essa é a representação com todas as cotas, dimensões, né? Aqui embaixo, aqui ó, a simbologia dele, deixa eu voltar aqui. Aqui nós temos a simbologia com duas posições, né, e duas vias, e aqui duas posições e três vias. Então aqui é uma válvula duas vias, normalmente fechada, acionamento por cano e retorno por mola. E aqui é uma válvula duas vias, acionamento por cano e retorno por mola e normalmente fechado. Já nesse outro caso aqui, ó, é um rolete, ou seja, quando a haste do atuador acionar e pressionar o rolete, o que vai acontecer? Deixa eu ver se eu tenho aqui ele acionado e não acionado. Talvez esteja no outro lado. Eu tenho aqui o acionamento rolete e ele pode ser por gatilho também, quando essa parte aqui se desloca, aciona só no sentido ou no outro. Tá aqui, ó. Esse aqui é por gatilho, tá aqui a representação dele. Ou seja, no primeiro sentido ele avança, aciona. Quando ele retorna, ele não aciona, porque aqui tem uma mola que desce e ele não pressiona esse mecanismo para que acione. Então, nesse caso aqui, é um rolete, é uma válvula duas vias, né? Acionamento por rolete e retorno por mola. Aqui uma válvula duas vias, acionamento por rolete e retorno por mola. Tá? Então, deixa eu ver se eu tenho mais ele aqui. Tem outras representações aqui também. Tá? Então, tá aqui, ó. Came também, outro formato aqui da válvula um tipo rolete. Pronto, aqui eu tenho já um tipo botão com trava, ele fica na posição. Então essa aqui é uma válvula duas vias, acionamento por botão com trava, retorno por mola. Esse aqui é um botão, é uma válvula, desculpa, duas vias, acionamento por botão com trava e retorno por mola. Esse outro caso aqui já é um botão mais simples. Então está aqui o acionamento dele, representação. O que está mudando é o acionamento mecânico que está acontecendo, né? Deixa eu ver se tem um botão simples também. Esse botão aqui já é diferente, também é com trava, ele fica, ou seja, a gente chama de botão retentivo, né? Ele fica na posição. Aqui é com chave, ó, também. São alguns tipos. Então era isso, pessoal. E aí vocês podem pesquisar outros fabricantes e ver como é a sua constituição e formação, então, da sua nomenclatura, tá ok?